Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 38. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 38. Para a estrada ficar parado não agradava mais Naruto. Faltando 15 minutos para a hora da rodada final, ele não iria acumular mais nenhum ganho significativo de chakra em seu corpo. Uma verificação de seu equipamento e alguns alongamentos rápidos para se aquecer e levou apenas 2 minutos. Desde então, ele havia deixado as arquibancadas, mas não estava sozinho. Ele tinha a companhia de Ryu, com quem encontrou no topo do pátio, e Ryu seguiu daquele ponto em diante. Um pouco de segurança nunca foi uma coisa ruim, ele só queria ter conseguido alguém mais falante para acalmar sua mente. Inferno, até Guile ou Kami nesse departamento teriam funcionado melhor. Guile teria agido como se não quisesse falar, mas o aviador teria passado o tempo todo que Naruto vagava tentando dar conselhos sobre a batalha que se aproximava. Kami não teria muito a dizer, na verdade nunca tinha, e parecia calar-se ainda mais em momentos de maior tensão, mas a coisinha doce ainda teria sido uma companhia maravilhosa. Então, Naruto disse, tentando iniciar algum tipo de conversa para quebrar o gelo. 2 dias loucos, certo? Com toda a honestidade, Naruto nunca foi deixado sozinho para interagir sozinho com Ryu antes. Por alguma razão, ele achou a perspectiva um tanto assustadora. Embora provavelmente fosse apenas o próprio Ryu projetando essa imagem. De fato, Ryu disse, ainda andando junto com ele. Bem, pelo menos ele estava falando em troca. Como mencionado antes, Ryu não era mal com nenhum esforço de imaginação, nem era particularmente antissocial. Ele simplesmente não sabia ser sociável e não parecia ter nenhum desejo de escolher os traços de personalidade necessários para isso. Ei, Ryu. Sim. Somos amigos, certo? Por assim dizer, eu diria que sim. Uau! Por assim dizer, ele diria que sim. Não, sim ou não. Naruto não sabia bem como se sentir sobre isso, então ele simplesmente seguiu em frente e acenou com a cabeça como se entendesse, contente em simplesmente seguir em frente. Legal, legal. Ele realmente não sabia outra forma de conversar com o homem além de bater papo, e isso estava afetando. Tudo bem, olhe. Eu sei que você provavelmente não me respeita de verdade, mas eu respeito você. Algo mudou na expressão de Ryu quando Naruto disse isso e continuou. Você é um grande negócio para muitos dos meus amigos e é importante para Sakura-chan, então eu quero que nós... Ponto. Você acha que eu não te respeito? Houve uma surpresa legítima no rosto de Ryu ao ouvir Naruto dizer tal coisa. Tanto que ele teve que abrir mão de seus modos e etiqueta habituais de ouvir os outros o tempo todo para interromper. O que diabos faz você pensar isso? Eu tenho respeito por você. Sem chance. O último cara no mundo que Naruto imaginou que o veria assim, na verdade achava que ele valia a pena. Mesmo outros ninjas não pensavam isso. Ele sabia. Ele estava na clareira dos ninjas há tempo suficiente para saber que Gai não era o único que não gostava da maneira como fazia as coisas. Assim, Naruto começou a listar as coisas em seus dedos. Bem, eu realmente não luto de forma justa. Disseram-me que posso ser um pouco. Qual é uma boa palavra para irritante? Eu tento usar o poder das trevas em mim que você luta a todo custo, mesmo quando isso dá ao seu melhor amigo a oportunidade de nocauteá-lo. E há outros motivos também. Para a surpresa de Naruto, Ryu simplesmente sorriu. É verdade, seu método de luta não é algo que eu goste, mas no que diz respeito aos lutadores sujos, você poderia ser muito pior. O fato de você estar à vontade com o poder interior você e aceitar sua presença em sua vida é algo que invejo honestamente. Eu gostaria de poder confiar em mim mesmo para treinar para aproveitá-lo dessa maneira. A propósito, você provavelmente pode. Naruto interrompeu com naturalidade, só estou dizendo. Se você realmente quisesse, provavelmente poderia fazer algo a respeito. Mas você estava dizendo.
Deixando isso de lado para pensar mais tarde, Ryu continuou com seu pensamento. Eu realmente não tenho mais nada a acrescentar. Podemos não concordar em muitas coisas, como minha capacidade de treinar outros adequadamente, mas você é um ótimo jovem. Uma vez que você supera algumas falhas de personalidade, mas todos nós temos essas. Naruto ignorou a franqueza desse comentário e aceitou-o como elogio que na maioria das vezes era. Sakura tem instintos muito bons para escolher seus amigos. Sim, ela quer. Eu estou ponto. Naruto disse nada modestamente com um sorriso no rosto antes de desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. Espere um minuto. Seus instintos. Oh, essa será a melhor ou a pior ideia que já tive. Tive. Eu tenho que ir ao banheiro. Naruto brincou, apontando na direção próxima do prédio do templo onde eles residiram durante a noite. Quem poderia imaginar que um templo de artes marciais tão antigo como este teria encanamento? Monges engenhosos. No entanto, a declaração abrupta veio do nada e confundiu Ryu. Agora. Um aceno de Naruto. Você luta em 10 minutos. Eu tenho que trazer você de volta. São necessários 2 para fazer xixi. Naruto afirmou, 3 se eu tirar as luvas e lavar as mãos. Em troca, Ryu apenas olhou para ele sem expressão até que Naruto apontou para o relógio inexistente em seu pulso. De qualquer forma, temos 9 minutos agora. Não quero levar um soco tão forte a ponto de mijar nas calças. Eu ouvi esse tipo de coisa pode acontecer. Essa era uma possibilidade inteiramente realista, por mais assustadora que fosse. Ryu sabia que tal coisa poderia acontecer e nunca contaria a ninguém como sabia que isso era possível, mas ele sabia. Assim, pensando bem, vá fazer xixi. E lave as mãos também. É respeitoso com o seu oponente. XXX, cidade de Aora, região de Shigoku, Japão, centro, distrito Arcade, UAU. Batsu conduziu as 2 garotas com ele pelas calçadas lotadas da área de lazer da cidade. Esse lugar está mais lotado do que eu já vi. Foi um momento difícil apenas tentar abrir caminho através da multidão da humanidade que bloqueava seu caminho. Ibatsu ficou um pouco chateado por ter que estacionar seu jipe a 1 quilômetro de distância porque as estradas estavam fechadas. Isso é culpa sua, Sakura. Por que você teve que ir para casa depois que sua escola terminou? Todos os outros de lá vieram direto para cá. Foi fácil identificar por causa de todas as crianças que usavam o uniforme do colégio de Sakura visíveis. Foi fácil ver que havia alunos de todas as escolas. Parecia que qualquer pessoa que já tivesse ido ao distrito de Fliperama em seu tempo livre estava lá apenas para participar das festividades. Deixando de lado as reclamações de Batsu, era bastante chato ter que passar por tantas pessoas da perspectiva de Sakura e Hinata. Batsu estava tendo menos problemas, pois conseguia navegar basicamente empurrando pessoas que não mantinham o fluxo do tráfego em movimento. O que eles iriam fazer? Na melhor das hipóteses, alguém não faria nada além de repreendê-lo verbalmente. Na pior das hipóteses, alguém tentaria bater nele. Mesmo no tipo de multidão cheia de testosterona que atraía fãs de luta, ele gostaria que um manequim tentasse dar-lhe um tapa. Uau! Sakura disse enquanto se aproximavam da praça e haviam cheia de gente, até mesmo nas ruas, apenas olhando para a tela titânica situada no topo de uma das áreas comerciais. Não entendi. O que há com toda essa gente? Embora eles tivessem uma proporção de lutadores muito maior do que a maioria das outras cidades do Japão, isso ainda não fazia sentido porque todos estariam lá. Você pode não perceber isso porque nosso grupo é muito unido e ninguém nesta cidade parece se importar com os lutadores lutando. Batsu começou a dizer enquanto rapidamente se aproximava de um poste de luz próximo para examinar a multidão e tentar localizar algo. Mas somos meio famosos aqui. Você, eu, Naruto, garota rica, praticamente todo mundo com quem saímos. Incluindo Dan. Sim, incluindo aquele idiota. Batsu disse um pouco descontente por ter que admitir isso antes de se livrar disso, e Naruto está aqui há muito tempo. É um grande negócio para alguém desta cidade estar lá fora. Isso mostra a todos que os lutadores desta cidade não são apenas um bando de punks de rua treinados em que valem alguma coisa.
E bem na hora, em algum lugar no meio da multidão, uma briga aleatória começou. Ub! Batsu espalmou a testa ao ouvir sua explicação sincera sendo rejeitada por algumas das crianças estúpidas de sua idade que pensaram que seria prudente entrar em confusão na grande reunião. Antes que ele pudesse lamentar a perda de sua aparência legal, uma shuriken atingiu o poste logo acima de sua cabeça. Em vez de surtar, ele apenas seguiu o caminho de sua trajetória e acenou para quem viu. Tudo bem, vamos lá. Descendo do mastro, ele abriu caminho no meio da multidão novamente, com ele, Sakura e Hinata ignorando descaradamente a confusão de baixo nível que havia ocorrido momentos antes. Parecia que todos os outros na multidão também estavam. Quem se importava com isso quando havia brigas com consequências reais acontecendo na TV? Eventualmente, Batsus levou até Ibuki em seu uniforme escolar, agachada na traseira de uma motocicleta. Embora o motorista da motocicleta estivesse escondido atrás do capacete com a caveira e do equipamento de couro, agora todos sabiam que era Akira. Ei, Ibuki-chan! Sakura disse enquanto a Kunoichi descia da traseira da moto e lhe dava um abraço rápido. Olá, Kazama-san! Akira acenou com a cabeça protegida pelo capacete em reconhecimento à saudação. Onde estão Kei-chan e Kanzuki-san? Kei-chan foi para casa, mas Karen disse que não iria ficar aqui no meio da multidão como uma plebeia. Ibuki disse encolhendo os ombros, lembrando-se de como Karen havia saído há cerca de 10 minutos com seus ajudantes para fazer sabe-se lá o que. Ela não foi para casa. Por que uma limusine não passou pela multidão ao seu lado para buscá-la? Levantou-se e um helicóptero não caiu do céu para tirá-la daqui. Hinata piscou confusa sobre o que isso implicava. Um helicóptero não poderia simplesmente pousar na praça, mesmo quando não estava cheia de gente, mas a rua está fechada. Ela tem que caminhar até onde há vagas de estacionamento como todo mundo. Não, ela não quer. Todos, incluindo Akira, responderam secamente, com Hinata apenas aceitando a recusa de sua declaração. Que fique claro que ela não conhecia Karen o suficiente para saber que tipo de pessoa ela era, como todos eles conheciam. Tanto faz, tanto faz. Ibuki simplesmente acenou alegremente antes de lançar um sorriso bastante travesso para Akira. Então Akira-chan. Ela basicamente cantou o nome da pobre garota. Quem você deseja vencer esta última partida? Como se ela precisasse perguntar. Ela estava apenas brincando com a cabeça do motorista adolescente. Para observar, Akira não usou o capacete durante todo o tempo em que estiveram lá. Eles chegaram para ver toda a batalha de Sasuke com Ken, e somente quando Ibuki chamou a atenção para o quão atentamente ela estava observando Sasuke que Akira colocou o capacete de volta para evitar que alguém visse seu rosto. Eu quero que Sasuke-ku. Quero dizer, Uchiha-san vença. Akira disse, alterando sua frase no meio. Ainda quero enrolar uma corrente no pescoço de Uzumaki e arrastar seu corpo pela rua na traseira da minha bicicleta. Ela terminou de forma bastante ameaçadora. Uau, isso não foi nada assustador. Enquanto as outras garotas apenas olhavam para ela de forma estranha, se perguntando por que usar aquela maldita roupa de motociclista deixava uma garota tão dócil como Akira tão ousada, Batsu apenas revirou os olhos. Você ainda está bravo por termos espancado a gangue do seu irmão naquela época? Tínhamos todos 14 anos naquela época, e os melhores lutadores de todas. As escolas estavam chutando uns aos outros. Isso o humilhou. Akira disse fazendo beicinho. Perdendo para um garoto da escola. Mais uma vez, todos ignoraram o fato de que ainda eram classificados como crianças em idade escolar, então isso não significava absolutamente nada. Foi ignorado porque havia algo totalmente novo para prestar atenção. A multidão teve que se mover. Enquanto um palco bastante espaçoso de 3 níveis era empurrado entre eles com uma cadeira de aparência extremamente confortável sentada em cima dele. Sentada na cadeira, é claro, estava Karen. Olhando em volta com um sorriso bastante entediado no rosto enquanto seu mordomo principal, Shibazaki, ficava ao seu lado atentamente. Obrigado, Ishizaki. Ela disse ao seu grande mordomo que havia
empurrado a monstruosidade de um palco para a vizinhança enquanto ele se curvava e se posicionava como Shibazaki, do outro lado de sua cadeira. Oh meu Deus! Sakura murmurou enquanto se aproximava da configuração e olhava para a jovem rica com as mãos severamente nos quadris. Eu não acredito em você. Você trouxe uma cadeira e uma plataforma de casa, apenas porque você não teve vontade de ficar no meio da multidão. Claro que não. Não seja absurdo. Quem no mundo carrega seu próprio palco pessoal? Karen pareceu quase ofendida com a acusação. Comprei essas duas coisas momentos atrás por capricho. Ela concluiu, como se isso tornasse tudo melhor. Seus olhos se voltaram para o público em geral que procurava se sentar em algum lugar de um dos níveis. Sente-se na minha plataforma e pague caro por isso. O tom bastante gelado e o fato de que a maioria das pessoas sabia muito bem que ela poderia fisicamente apoiar tal coisa os impediu de se sentarem. Porém, não funcionou com todos, já que Sakura e Batsu rapidamente subiram ao nível logo abaixo da parte superior de Karen, para seu desgosto, mas eles ignoraram suas tentativas de fazer buracos na parte de trás de seus crânios. E então Ibuki, Hinata e Akira seguiram o exemplo. Tudo bem. Vocês são conhecidos, portanto não vou destruí-los por tão flagrante desrespeito. Oh, muito obrigado por me poupar. Sakura afirmou sarcasticamente enquanto se abstinha temporariamente de se sentar para continuar brigando verbalmente com Karen. Por que funcionou tão bem antes no passado que você não tenta? De novo há mais de 2 anos. Ou uma dor rápida aplicada em suas costas a fez-se virar e ver Batsu levantando a mão ofensiva. Você acabou de... Bem, Naruto não está aqui para fazer isso, então. Pensei em cobri-lo. Ele explicou, agitando os dedos da mão espancada antes de receber um soco no rosto de Sakura e Hinata. Não foi exatamente a coisa mais inteligente que ele já fez. Tendo-se sentado no palco junto com Akira, Ibuki apenas suspirou com a ideia meio estúpida de Batsu. Honestamente, ele não poderia esperar qualquer outro resultado para tal ação. Batsu deveria saber melhor. O único que pode tocar a bunda de Sakura e escapar impune é... Ela parou quando sentiu uma sutil intenção de matar vindo da direita. Por trás de sua cortesia de Sakura. Por mais boa menina que fosse, ela estava sendo bastante cutucada hoje. Oh, olhe, Kami está na tela. Foi uma boa defesa. E, de fato, Kami estava na tela enorme, sentada com os outros e vestindo roupas civis com uma expressão bastante desconfortável no rosto por ter uma câmera mais ou menos enfiada nela. Quem sabia? De todas as coisas às quais Kami foi exposta durante meses desde que perdeu a memória, a única coisa que realmente a deixou desconfortável foi ter uma lente de câmera enviada em sua direção. Ela parecia estar se contendo para não apontar a maldita coisa para longe dela ou quebrá-la. Completamente. Uau! Ibuki comentou. Ela vai correr em público com aquela malha dela sem problemas, mas ela não aguenta ser filmada. Ninguém jamais consideraria Kami uma pessoa tímida diante das câmeras até que ela começou a aparecer na TV XXX. Enquanto isso, fora de Bangkok, Tailândia, templo de artes marciais, uma parte de Chun-Li queria agradar Kami e afastar as câmeras, mas isso era melhor. Se algo acontecesse enquanto as câmeras estivessem ligadas, havia uma chance maior de Bison pagar por isso mais tarde. Ainda assim, era muito engraçado ver Kami enrijecer sempre que percebia que havia uma câmera com ela. A garota simplesmente não gostou nem um pouco da ideia de ser o centro das atenções. Aqui temos 4 dos lutadores do torneio que ficaram para ver o segundo dia de competição. O apresentador do evento finalmente saiu de sua cabine de transmissão e ficou ao lado da câmera da multidão itinerante que encontrou Chun-Li, Guile e Honda e Kami. Então, qual é a razão pela qual todos vocês ficaram para trás? E por que as pessoas são tão os oponentes em partidas tão intensas estavam sentados juntos agora? E Honda não teve problemas com as câmeras. E, portanto, não teve problemas em servir de porta-voz para todos eles. E, bem, nós não brigamos entre nós, não é?
E o que há de errado nisso? Quem mais vamos sair até que isso acabe? Na verdade, esse foi um ponto muito bom. Com quem mais eles iriam passar algum tempo até o evento terminar? Recuperando a compostura, o homem foi até Guile apenas para pensar o contrário quando viu a expressão séria no rosto de Guile. Foi basicamente um aviso prévio para eles deixá-lo em paz, e foi um aviso que foi bem recebido, já que a tripulação simplesmente o ignorou completamente. Bem, vamos fazer uma análise especializada. E você, senhorita? Seguindo em frente, a próxima foi a aparentemente tímida Kami. Quem você tem vencendo a partida final? Sasuke Uchiha ou o lutador com quem você se classificou no Japão em Naruto Uzumaki? No momento em que ele colocou o microfone na cara dela para obter a resposta, ela agarrou seu pulso e provavelmente teria feito algo bastante violento se Chun-Li não a tivesse impedido de fazer isso. Desculpe por isso. Chun-Li pediu desculpas pelo bem de Kami, fazendo com que ela afrouxasse o aperto paralisante que a garota tinha no braço do locutor. Ela não gosta muito da mídia. Eu posso ver isso. Bem, a tentativa de fazer os lutadores falarem sobre a luta final certamente saiu pela culatra. Esse era o charme e o risco que vinha com a TV ao vivo, e ele teve que aceitar isso para salvar alguma face. A emoção da batalha que se aproxima deve estar afetando a pobrezinha, não que alguém possa culpá-la. Isso é o que todos nós estávamos esperando. Sua voz começou a sumir conforme ele se afastava na fileira e subia as escadas para sair. Um suspiro de alívio por Kami não saber que ela estava se segurando escapou dela quando a câmera se afastou e o locutor voltou ao seu posto antes que os lutadores pudessem entrar. Deus, ela odiava câmeras e microfones. Basicamente, ela não gostava de nada que pudesse capturar provas de sua existência em geral. Obrigado. Ela disse para Chun-Li com uma expressão envergonhada no rosto. Eu quase fiz aquela coisa de Blanca e Sagat de novo, não foi? Os instantâneos espontâneos da violência marcam as forças especiais. Só desde que ela percebeu isso ela deve ter se adaptado melhor à sua mentalidade. Embora isso realmente significasse que ela odiava a perspectiva da mídia em seu rosto se ela ainda estivesse disposta a levar o braço de alguém para casa, mesmo sabendo disso. Até Guile teve que sentir um pouco de pena da jovem, embora ainda estivesse sentado com os braços cruzados sobre o peito como um durão. Eu sei que as pessoas dizem que é bom seguir seus instintos, mas você tem que aprender como para conter esses seus pequenos impulsos ou você pode matar alguém. Alguém que você não estava tentando matar. Seja legal. Chun-Li repreendeu, dando um tapa na nuca de Guile e ignorando seu rosnado de advertência. E agora é hora do evento principal. É por isso que estamos todos aqui, senhoras e senhores, para determinar o campeão do segundo torneio mundial de guerreiros. Depois de 2 dias da melhor luta que você já viu em qualquer lugar, finalmente estamos reduzidos para 2, e aí vem o participante número 1. Baseado em Hong Kong, ele se classificou fora da região da Eurásia para ganhar seu lugar aqui hoje, obtendo 3 vitórias consecutivas sobre DJ Dawson e o campeão dos Estados Unidos Ken Masters para chegar à final rodada. Seja bem-vindo Sasuke Uchiha. Sasuke caminhou calmamente de volta para o pátio, onde esteve pela última vez há cerca de 1 hora, com roupas novas para substituir o que havia sido destruído em sua última luta contra Ken. Ele não reagiu ao anúncio de seu próprio nome de forma alguma, como em todas as outras vezes em que esteve no centro do palco durante o torneio. Ele só queria o idiota lá fora para que pudesse cuidar de seus negócios e voltar ao que fazia de melhor. Coisas de Sasuke. Coisas como voltar para Hong Kong por um período e lidar com Yang Yun explicando como ele ganhou a coisa toda, avaliando suas chances de matar aquele velho e miserável saco de merda do Gen. E então ele voltaria para Tóquio e continuaria administrando o restaurante lá e realizando missões de assassinato que seriam muito mais lucrativas com um título mundial em seu nome.
Choque amarelo quase ofuscante no topo da colina fez a multidão zumbir enquanto Naruto descia a colina com o capuz de sua roupa sobre a cabeça e a faixa de cabeça desfeita para permitir que sua franja amarela caísse sobre seus olhos. Sasuke levantou uma sobrancelha, mas ele rapidamente entendeu por que estava fazendo isso e isso trouxe um sorriso malicioso ao seu rosto bem cedo. Alguém claramente aprendeu algo na última rodada de lutas. Isso estava ótimo para Sasuke. Foi natural. Afinal, eles tiveram 2 dias para assistir um ao outro lutar contra uma variedade única de oponentes. E não havia dúvida de que não havia nada que pudesse desviar seus olhos das lutas um do outro, exceto um desastre natural. Apresentamos a seguir o competidor número 2, qualificado na região do Pacífico e vindo da cidade de Aora, no Japão. No caminho para as finais, ele superou desafios de Fei Long, Chun-Li e do lendário Sagat para estar diante de nós agora. Este é Naruto Uzumaki. Ao contrário das partidas normais de competição das quais ele participou, Naruto não reconheceu o anúncio, não levantou a mão ou algo do tipo. Ele apenas ficou socando a palma da mão com um dos punhos enluvados, os olhos protegidos pelo capuz e pelo cabelo, mais uma vez. Mais uma vez. Sasuke ecoou concordando, colocando-se em uma postura extremamente disciplinada, pronto para a batalha. Naruto estalou o pescoço para o lado antes de colocar seus próprios duques em uma postura decididamente menos elegante, preparando-se para a guerra, por assim dizer. Ei, você quer tocar a campainha, Apolo? Naruto brincou de forma desarmante com um sotaque ruim e arrastado. Em resposta, Sasuke simplesmente desapareceu em um Shunshin antes de reaparecer no lado direito de Naruto, sua mão preparada para um golpe mortal com a faca. Jin. Jin. Sasuke brincou enquanto se lançava para frente apenas para ter sua mão parada pelo antebraço de Naruto batendo contra o seu HM. Você vai dizer muito isso antes de eu terminar com você hoje, teme. Naruto disse antes que ele e Sasuke simultaneamente empurrassem o braço do outro para baixo e começassem a trocar manobras manuais. Os movimentos de Naruto consistiam em simples bloqueio e resposta com vários golpes e tipos de socos que ele aprendeu ao longo dos anos, enquanto Sasuke utilizava movimentos de mão fluidos mais elaborados para tentar deslizar através da guarda de Naruto para machucá-lo enquanto desviava os próprios movimentos de Naruto com toques precisos para áreas pontiagudas que desviavam a direção de seus ataques. Sasuke não conseguia acertar Naruto com seus golpes precisos que exigiam golpes certeiros para serem eficazes, e os socos de Naruto continuavam falhando por dentro ou por fora por causa da defesa técnica de Sasuke. Tanto Naruto quanto Sasuke se empurraram para trás com golpes de feno fracassados e bateram nas canelas com chutes altos duplos. No momento em que as pernas ofensivas de cada lutador pousaram, Naruto se inclinou para frente e acertou Sasuke na testa com uma rápida cabeçada de metal na testa. Realmente, ele deveria ter previsto esse resultado chegando. Ele se lembrava com quem estava lutando, não é? Se Sasuke conseguia rastrear suas mãos e pés para não acertar nada com eles, por que não usar a cabeça? Um grunhido baixo saiu da garganta de Sasuke. Ao ser pego por uma técnica tão estúpida e briga antes de eles saltarem em direções opostas, atirando shuriken um no outro e errando. Sasuke caiu com o pé traseiro e usou-o para pular para trás na direção de Naruto antes de rolar para frente, movendo-se até estar bem aos pés de Naruto, onde saltou para um chute ascendente que Naruto teve que se inclinar para trás para evitar. Mudando seu corpo no ar, Sasuke girou seu corpo para tentar um chute giratório. Mais uma vez falhou quando Naruto o bloqueou e o empurrou. Avançando, Naruto formou um Rasengan em uma das mãos e empurrou seu braço para frente com a nojenta bola azul de chakra condensado para Sasuke se abaixar por baixo dela. Boa tentativa. Sasuke pensou consigo mesmo, mas ainda viu um brilho mesmo com o Rasengan passando por sua cabeça. Não. Na segunda mão de Naruto, ele formou outro Rasengan e se preparou para derrubá-lo para esmagar Sasuke no chão, mas Sasuke mostrou sua vantagem de velocidade e se transformou em um fantasma no momento em que Naruto pulverizou a rocha abaixo deles.
Rasengan, esferas seriais em espiral. Os olhos vermelhos do Sharingan de Sasuke estavam arregalados em descrença enquanto ele dava alguns tapinhas em seu próprio rosto para se certificar de que ainda estava inteiro. Ele pode usar esse jutsu com mais de uma mão ao mesmo tempo. Lentamente, uma risada. Avançou. Gostei disso. Agora tenho uma para você. Sasuke então rapidamente formou um Chidori em sua mão direita e moveu a outra mão em direção a ele como se fosse parti-lo. Naruto cerrou os dentes. Com a ideia de arriscar um duelo duplo de Rasengan versus Chidori, e correu para frente com os dois Rasengans na mão apenas para perceber que havia cometido um erro quando Sasuke largou o ponteiro dos segundos. Ele imaginou que, já que ele poderia fazer um Rasengan com as duas mãos, Sasuke poderia fazer o mesmo com o Chidori, sob a velha suposição de que qualquer coisa técnica que ele pudesse executar, Sasuke poderia fazer melhor. Errado. Não houve nenhum Chidori duplo chegando. Foi uma simulação para amolecê-lo para o verdadeiro movimento. Chidori Eizo, lança afiada de 1000 pássaros. Naruto teve que inclinar seu corpo para fora do caminho enquanto o Chidori na mão de Sasuke se expandia em seu peito, mal deixando o jutsu passar por ele. Naruto lentamente esticou a cabeça para trás na direção de Sasuke para ver seu ex-companheiro de cabelos escuros sorrindo para ele. Você sabe dançar, não sabe? Essa é a pergunta mais gay que você já me fez. Sempre. Morrer. Simples. Movimentos do pulso de Sasuke fizeram o Chidori Eizo manter Naruto em uma situação perigosa. A velocidade com que ele movia a mão fez com que a lâmina estendida do Chidori tentasse rapidamente esculpir Naruto, forçando-o a fazer tudo o que pudesse para evitá-lo. Várias criações de Kaji Bunshin misturadas com Cavarinil salvaram de ser cortado em pelo menos 2 pedaços até que Sasuke de alguma forma conseguiu segurar Naruto na ponta da lâmina. Alguma última palavra, Dobe? Sasuke ameaçou, imaginando que Naruto não se renderia e teria que basicamente empalá-lo para vencer. Ele poderia sobreviver com um piercing na garganta, não é? Eles estavam prestes a descobrir. Em vez de se sentir ameaçado, Naruto apenas ergueu as mãos de forma desarmante com um sorriso irônico no rosto. Você sabe que eu realmente não estive aqui durante todo esse tempo que estivemos brigando, certo? Do que diabos ele estava falando? Ele não estava lá? Ele estava bem ali na frente dele. Ah! Menos que... Não admira que ele estivesse lutando de forma tão conservadora. Fora das tentativas do Rasengan, Naruto estava lutando em um ritmo marcadamente mais reservado. Muito incomum dele. Não. Sasuke disse, seus olhos temporariamente voltando à cor ônix normal por descrença, você não fez isso. Seu filho da puta, você é. E quando Naruto assentiu, ele sabia exatamente a que estava se referindo agora. Onde está você de verdade para que eu possa massacrar você? Ele fervia de raiva reprimida. Banheiro nos alojamentos. A propósito, boa sorte com isso. O clone de Naruto riu, não se importando que estava a um passo de obter uma conclusão muito violenta para sua curta existência, cortesia de um furioso membro do clã Uchiha. Ele foi feito para parecer um idiota, ao vivo na TV, com uma audiência mundial assistindo enfrentar um clone solitário de Naruto que teria sido destruído com um golpe se ele tivesse percebido que não era real e ele não teve que escolher seus lugares da maneira que teria feito com o Naruto real altamente durável. E ele se abaixou o suficiente para mostrar parte de seu repertório ao longo de alguns minutos. E em algum lugar, dentro de Sasuke, algo estalou. Sharingan ligando-se novamente e girando a todo vapor, ele gritou alto enquanto as marcas pretas de seu selo amaldiçoado se espalhavam involuntariamente por seu corpo. Ele gritou alto o suficiente para ninguém confundir o que ele havia dito: eu vou assassinar você. Esperançosamente, os sensores mundiais conseguiram isso. E, boa sorte com isso também. Com isso, o clone teve um fim bastante brutal, já que Sasuke não perdeu tempo correndo imediatamente para as escadas, para o choque e confusão do público e do locutor, onde Sasuke está indo? E para onde Naruto foi? O que diabos está acontecendo por aqui?
1 ou 2 minutos depois, sua resposta veio na forma de uma explosão ligeiramente distante, na direção dos edifícios principais do templo. Tragam algumas malditas câmeras aí. Não vamos perder a melhor parte da rodada final. Porém, na multidão, os amigos de Naruto estavam tão confusos quanto qualquer outra pessoa na arena. Guile foi a primeira pessoa corajosa o suficiente para falar sobre isso. O que diabos aconteceu? Demorou um pouco, mas Ryu, que se juntou a eles depois de retornar com Naruto ao pátio, finalmente deduziu o que havia acontecido depois de voltar atrás em sua mente e lutou contra a vontade de acertar algo inanimado. Eu acho que sei. XXX, cidade de Aora, centro, distrito Arcade, aquela que estava menos familiarizada com Naruto e suas técnicas expressou seus pensamentos primeiro, assim que o pátio ficou vazio e as câmeras no chão começaram a correr rapidamente para outro lugar ao grito do locutor. O que está acontecendo? Hinata perguntou, esfregando a parte de trás do cabelo na altura do pescoço enquanto puxava a manga de Batsu, onde os dois foram. Ibuki teve que se concentrar para não rir incontrolavelmente. Alguém estava realmente começando a brigar com sua cabeça. Oh, eu gosto disso. Aquele tal de Sasuke vai tentar matá-lo ainda mais agora, mas isso é ótimo. Ai! Ela segurou a canela enquanto Akira havia dado um chute por tirar 1 ou 2 risadas da situação, aparentemente às custas de Sasuke. Usando suas cópias para quebrar as regras. Karin disse para si mesma antes que um pequeno e pensativo sorriso se formasse em seu rosto. Ela conhecia as vantagens que o Jutsu apresentava além de criar uma vantagem numérica, que maneira nova de obter um pouco de experiência na luta contra seu oponente sem arriscar fazer isso sozinho. Sakura tinha um pouco de preocupação em seus olhos enquanto as câmeras viajavam rapidamente em direção à fumaça que subia da parte principal do templo. Por que eles podem lutar fora do pátio? Isso não faz sentido. Nenhuma outra luta aconteceu fora dele. A luta não deveria ter acabado? Uma desqualificação ou contagem ou algo assim. Ela não conseguia materializar porque queria que a partida terminasse. Era garantido que seria uma grande luta, então por que ela não poderia simplesmente aproveitar? Na verdade, sim, eles fizeram. Batsu interrompeu. Naruto e Sagat começaram a brigar nas escadas, no meio da multidão, e acabaram no topo do lado de fora da arena antes de Sagat explodir aquele pequeno prédio lá em cima, e ninguém sequer tentou trazê-los de volta para o pátio ou ameaçou parar a luta. Isso era verdade. Poderia haver pessoas no prédio que Sagat explodiu e ele poderia tê-las matado. Consequentemente, quando Naruto pulou na plateia, ele poderia ter machucado muitas pessoas também, especialmente se a luta entre eles tivesse continuado. E no início do torneio, Balrog destruiu uma seção inteira da parede com um soco que poderia ter derrubado uma arquibancada inteira de espectadores. Não há árbitros nisso e nenhuma segurança além dos monges das artes marciais que eu realmente duvido que possam impedir alguém no torneio. Batsu continuou a dizer quando viu que todos haviam entendido seu ponto de vista. Quem vai impedi-los de fazer o que quiserem e de ir aonde quiserem? Estou sinceramente surpreso que isso não tenha acontecido antes. Então, novamente, até onde eles sabem, ninguém mais tentou trapacear diretamente assim antes. Todos os outros eram um tipo de lutador direto, confiando mais frequentemente nas artes marciais diretas para derrotar seus oponentes em conflitos frontais. Mas cara, a fumaça estava saindo do verdadeiro terreno interno do templo. E foi por isso que a luta propriamente dita do torneio foi pensada para ficar restrita ao pátio frontal do terreno, para que todo o local não fosse destruído. XXX, alguns minutos antes, Naruto vs Sasuke, fora de Bangkok, Tailândia, templo de artes marciais, Sasuke podia ouvir o sangue pulsando em seu ouvido a cada batimento cardíaco de tanta raiva. O selo amaldiçoado também não retornou ao ponto de desove em seu pescoço. Ele iria esmagar Naruto. Ele iria fazer isso rápido, e ele iria fazer com que fosse tão humilhante quando ele terminasse. Seus
Passos bateram no chão de pedra do interior do templo, enquanto ele resistia à vontade de gritar o nome de Naruto com raiva para atraí-lo. Ninguém mais no mundo era tão insuportável que pudesse causar tanta emoção negativa. Yang e Yun eram irritantes, mas não o suficiente para que ele pensasse em bater em seus miolos com uma pedra romba. Chun-Li foi tenaz em suas tentativas de manter o controle e limitar os movimentos de seus assassinos em Hong Kong, mas esse era o trabalho dela e mesmo o respeito por Gen não poderia impedir algo assim. Mesmo o próprio Gen não conseguiu evocar a fúria pura de Sasuke da mesma forma que Naruto conseguiu. Eles eram ex-camaradas, sim, mas simplesmente não conseguiam conviver de maneira consistente e sempre foi assim. Quando era necessário, eles podiam se dar bem. Quando não era necessário, o relacionamento deles poderia variar de uma simples atitude desafinada até uma briga direta um com o outro. Como agora. Sasuke parou no banheiro comum de toda a seita e não se preocupou em fazer um plano antes de entrar. Ele realmente não entrava tradicionalmente, se sua criação de selos de mão antes mesmo de parar na porta fosse alguma indicação. Se Naruto estivesse lá, ele iria queimar por isso. Katon, Goukakyo no Jutsu, Liberação de Fogo, Grande Bola de Fogo Jutsu. Chutando simultaneamente a porta enquanto ele lançava uma enorme quantidade de fogo de suas bochechas inchadas, a força do Jutsu foi reforçada pelo selo amaldiçoado, aumentando a intensidade de seu chakra. O spray de fogo resultante de Sasuke cobriu todo o vasto banheiro de parede a parede, desde a porta da frente, passando pelas pias, passando pelos banheiros, e tocando a parede de trás nos chuveiros antes que uma explosão ocorresse lá dentro, tirando Sasuke de sua posição. Postura de atirar bola de fogo. Nada lá sobreviveu. Não é uma chance. Qualquer armadilha que Naruto teria preparado para ele ao entrar tinha que ter sido dizimada, e espero que Naruto também se o idiota estivesse esperando lá dentro. Não havia regras, e Sasuke não havia contido nenhum de seus outros oponentes até agora. Se ele não fosse forte o suficiente para viver, ele morreria, simples assim. Sasuke ficou olhando para o inferno, viu que engolia o que agora era um banheiro ao ar livre com um toque de arrependimento. Não porque ele tivesse destruído uma parte significativa do templo em sua busca por vitória, vingança, por maior que fosse e por mais trabalho que provavelmente fosse necessário em um lugar que nem tinha eletricidade, era apenas um quarto. Mas mais porque ele se permitiu perder a paciência. De qualquer forma, com o dinheiro que os monges ganhavam patrocinando o torneio, eles poderiam construir um banheiro em cada um dos quartos dos monges separadamente. Fumaça subindo atrás dele, Sasuke se afastou da entrada do banheiro, examinando os corredores mais uma vez em busca de seu oponente. Vamos, Dobe, você não pode se esconder de mim. O som das chamas mascarou o som de um fio de metal quebrando, mas os olhos de Sasuke foram capazes de ver a armadilha vindo em câmera lenta. Vários mecanismos de lançamento de kunai enviaram uma barragem ultrajante de kunai em Sasuke, mas ele foi capaz de escapar de saraivada após saraivada. Não havia como ele carregar tanto armamento com ele. Ele tinha um coldre na coxa e uma bolsa na parte de trás do quadril. A menos que ele estivesse carregando vários pergaminhos diferentes consigo e os tivesse configurado antecipadamente como pergaminhos de configuração de armadilha, ele nunca teria tido tanto. E com grande pressa, Sasuke invadiu o quarto de Naruto. Ele não sabia onde estava, mas definitivamente sabia onde não estava, e havia apenas alguns quartos disponíveis para visitantes do templo. Um choque amarelo levou a parar rapidamente em uma porta onde ele viu Naruto parado do lado de dentro, segurando mais fios para ativar armadilhas. Clone ou não, ele estava prestes a entender. O olhar de choque completo no rosto de Naruto deu grande satisfação a Sasuke, embora fosse porque Sasuke estava se movendo ainda mais rápido do que estava lá fora ou porque ele estava fazendo isso e estava utilizando o selo amaldiçoado era um mistério. De qualquer forma, Sasuke imediatamente enfiou a sola do sapato na barriga de Naruto, chutando-o com mais força do que ele jamais havia chutado qualquer outro ser vivo em toda a sua vida.
O corpo de Naruto voou para fora da janela e caiu do lado de fora, rolando no chão acidentado antes de parar de bruços, com o capuz arrancado de sua cabeça. Ai, droga! Eu te odeio tanto. Sim, esse foi o verdadeiro, com certeza. E Kami, isso foi muito melhor do que deveria. As câmeras chegaram bem a tempo de capturar Naruto, voando pela janela como se tivesse sido lançado por um estilingue. Muitas pessoas das arquibancadas ao redor do pátio também seguiram as equipes de produção e se mantiveram no que consideraram uma distância segura para ver a ação de perto e pessoalmente, em vez de através de uma tela. Sentados em cima e escondidos atrás de grandes paredes de pedra, pendurados nas aberturas das paredes de pedra para avistar tudo. Parece que alcançamos nossos lutadores, e Naruto Uzumaki está caído e pingando sangue de sua boca no chão. Alguém com ferimentos internos? Cale-se. Naruto caiu no chão, antes de cuspir uma gota de sangue no chão duro. Seu corpo ainda estava indisposto por causa das lutas que teve no dia anterior, da luta contra Sagat uma hora antes e da viagem que seu lado sombrio havia feito na noite anterior. Ele poderia jurar que ouvia uma voz no fundo de sua mente que não ouvia há algum tempo. E eu pensei que você estava levando uma surra na última rodada. Você pode começar a me ligar sempre que quiser, você sabe. Estou acordado agora. Poderia ter sido apenas uma reação ao ser atingido pelo ariete que era o pé do selo amaldiçoado Sasuke, mas ele não teve tempo para pensar nisso. Sasuke estava vindo em busca de sangue, e alucinações devido a uma cabeça nadando não tinham nada a ver com ajudá-lo. Isso era tão rico da perspectiva de Sasuke que devia engordar. Segurando-se no batente da porta da sala ainda dentro do templo, ele planejou saltar pela janela e cair com uma forte batida ou uma joelhada bem nas costas de Naruto, parecendo legal para as câmeras como era sua prerrogativa. Embora isso também não tenha funcionado necessariamente quando ele escorregou no chão e caiu na cama com força suficiente para derrubá-la. Gá! Que porra é essa? Por que há brilho no chão? Lá fora, enquanto ele tinha tempo para se recompor devido ao acidente de Sasuke, Naruto riu dolorosamente enquanto segurava suas costelas. Ah 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 ah, ai! Se este não tivesse sido um maldito combate mortal, ele teria arrancado mais algumas risadas disso. Naruto se soltou e começou a fazer selos de mão, Shakura Tankisha, Chakra Spitfire. Da boca de Naruto voou uma bola volátil de chakra azul bem ao ver Sasuke se levantando pela janela, causando uma explosão no interior do que costumava ser seu quarto. Sasuke conseguiu pular pela janela pouco antes do jutsu de Naruto voar para dentro, com a explosão atingindo a parte de trás de suas roupas. Sentindo a queimadura das chamas latentes, Sasuke rapidamente as apagou com alguns tapinhas, mas acabou levando uma série de socos rápidos no estômago antes de desferir um golpe forte direto no rosto que o jogou de volta contra a parede do templo com um baque, partindo seu lábio, mais ainda, arrancando um sorriso dele. Obrigado, senhor, posso pegar outro? Isso tudo era ilusão do Sharingan, já que Naruto realmente olhou nos olhos de Sasuke quando lançou o ataque, mesmo tendo acertado. Na verdade, Sasuke estava dizendo isso, mas o fazia enquanto segurava a tosse que queria soltar devido aos tiros no corpo, mas fez seu trabalho fazendo Naruto duvidar da força com que ele bateu nele. Que diabos? Eu sei que o treinei com aquele último soco. Antes que Naruto pudesse começar a atacar novamente, Sasuke se esquivou de tudo que ele poderia ter tentado e de alguma forma acabou logo acima de Naruto, caindo com um chute de machado que quebrou o chão de pedra quando Naruto conseguiu evitá-lo. Merda! Ainda preso no genjutsu do Sharingan de Sasuke e seu encanto sutil. Ele pode ter se movido, mas ele se moveu na direção que Sasuke sugeriu que ele se movesse, então Sasuke estava sobre ele sem sequer ter que realmente rastrear seus movimentos. Perplexo com a fuga rápida de Naruto, Sasuke se lançou direto sobre ele e o acertou com vários socos rápidos no rosto antes de plantar o pé exatamente na mesma superfície, chutando Naruto com força no chão. O que há de errado? Perdeu o seu mojo? Cale-se.
Naruto disse, apoiando-se nas mãos para não ficar no chão. Ele se levantou e parecia pronto para lutar novamente, mesmo com vários novos cortes abertos em seu rosto. Você ainda está usando esse selo estúpido, mesmo depois de eu ter dito que ele faria ao seu corpo e mente todos esses anos atrás. Ainda estou de pé. Sasuke disse zombando da defesa de suas ações. E quanto a você, com aquele chakra vermelho que o transforma em um monstro enlouquecido? Eu vi você lutar contra Akuma com ele em Tóquio pouco antes de nós dois quase morrermos. Se é isso que acontece com você, não quero ouvir você dizer nada sobre o que o selo amaldiçoado pode fazer comigo. É o chakra da Kyuubi dentro de mim. Naruto retrucou, finalmente tendo se livrado da névoa temporária de Genjutsu em que ele foi pego com a ajuda de um pequeno traumatismo craniano, cortesia de Sasuke, para arrancá-lo de seu crânio. Isso é o que é o chakra vermelho. Não é uma maldição. Algum dia, o velho cobra doente me deu um tapa na floresta. Eu não ligo. Sasuke apenas pareceu se livrar disso como se não fosse importante. Ou talvez tenha sido apenas o calor do momento? Não é como se o que quer que tenha, a Kyuubi, você diz? Bem, o que quer que esteja preso dentro de você, é apenas uma maldição que algum outro idiota lançou em você para torná-lo algum tipo de fera ou monstro. Então, quer tenha funcionado ou não, qual é a diferença? De qualquer forma, ouvir aquele comentário de monstro tocou alguém ao alcance da voz do comentário, enquanto Sasuke se movia novamente mais rápido do que ele acreditava que Naruto poderia acompanhar. Uma onda repentina encheu abruptamente o corpo de Naruto, inicialmente chocando-o, mas a súbita revitalização de chakra e resistência permitiu que ele afastasse Sasuke antes que ele pudesse realmente atacá-lo. O lado direito do rosto de Sasuke sofreu uma marca desagradável com o golpe que Naruto desferiu instintivamente. Aquilo não foi um soco e não foi um chute. Manchando sangue em sua mão, ele olhou para Naruto e viu qual foi a causa da retaliação surpresa. Sério, a Kyuubi. Interessante. Ele sempre soube que era algo estranho. Já era hora de você começar. Pode vir. Demorou um segundo para Naruto perceber o que havia acontecido, já que ele não sentia o chakra. Há mais de 6 meses. Ele não treinou com isso, nem lutou contra isso, mas o destaque vermelho com o qual ele agora via o mundo, ele rapidamente percebeu o que estava acontecendo, especialmente quando sentiu uma espécie de quinto apêndice em suas costas que estava não estou fisicamente ligado a ele. Para testar isso, Naruto usou sua memória de como utilizá-lo e enviou uma cauda de chakra vermelha disparando contra Sasuke com a intenção de transformá-lo em purê. Eu odeio essa coisa! Sasuke gritou, saltando sobre a cauda falsa que havia sido lançada em sua direção antes de passar pelos selos de mão, Katon, ou Zenka no Jutsu, liberação de fogo, Jutsu da Flor da Fênix. Sasuke lançou uma saraivada de bolas de fogo menores de sua boca em Naruto apenas para zombar quando Naruto desapareceu ao evitá-las. Colocando-se sobre as mãos em uma parada de mão evasiva, ele evitou que Naruto desse um soco de coelho do inferno que provavelmente teria feito mais do que encerrar a luta. Porém, de sua parada de mão, ele chutou Naruto bem no estômago. Droga, ele estava sem visão mirando na cabeça. Ainda assim, ele derrubou Naruto até que sua cauda de chakra arrastou uma trilha pelo chão para detê-lo antes de lançá-lo de volta para Sasuke como se ele tivesse sido atirado de uma catapulta, e em uma mão ele tinha um Rasengan formado com uma concha vermelha. Em torno de seu exterior, Shui Rasengan, vermilion Rasengan. Não, 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 não. Sasuke pensou consigo mesmo enquanto Naruto avançava em sua direção, Rasengan liderando como a ogiva de um míssil. Assim, ele intensificou-se apenas com o propósito de evitar completamente o Rasengan. Havia muito espaço horizontal que o Jutsu mais a capa de chakra de Naruto cobriam para ele se esquivar tradicionalmente. As marcas pretas rapidamente se espalharam por seu corpo, deixando sua pele acinzentada enquanto seu cabelo se alongava e grisalho também. Uma marca de estrela negra se
formou no meio de seu rosto e asas semelhantes a mãos brotaram de suas costas, perfurando sua camisa que o levantou do chão em uma batida poderosa para tirá-lo da trajetória de Naruto. Portanto, Naruto, preso à terra, errou, e ele junto com seu jutsu altamente destrutivo foi enviado para a parede de um templo. Com uma poderosa explosão de poeira e detritos de pedra, o Rasengan de Naruto destruiu toda a parede oeste do edifício principal do templo, onde os monges passavam a maior parte do tempo durante o dia. Onde comiam, treinavam e meditavam em massa dentro de casa. Muito do dinheiro da hospedagem do torneio teria que ser gasto na reconstrução daquele muro. De sua visão acima do campo de batalha, Sasuke olhou para o lugar que Naruto acabará de aniquilar após seu ataque. Errar. Ele podia ver a fumaça e o fogo de onde havia incendiado um banheiro comunitário inteiro e o rastro de destruição que eles haviam deixado desde que deixaram aquele lugar. Não há tempo para pensar nisso. Sua vida era muito mais importante do que um templo estúpido cheio de monges guerreiros. Do interior do templo, Sasuke pode ver vários Narutos surgindo dos escombros como mortos-vivos. E decidiu que eles não tinham sido muito destrutivos. Para ele, se um deles estava se recuperando, não estava sendo destrutivo o suficiente. Esqueci o quão irritantemente durão você era. Sasuke disse para si mesmo enquanto formava um Chidori preto em sua mão, Abataku Chidori Senbon, batendo 1000 pássaros Senbon. De sua mão, o som de asas batendo acelerou e eventualmente soou como o zumbido de um disparo vulcano. Do Chidori escuro original em sua mão, Sasuke estendeu o braço e disparou longas e finas agulhas elétricas pretas com o volume de chuva caindo do céu, pulverizando tudo que atingiam. Sasuke não arriscou apenas mirar nos clones que viraram fumaça quando foram destruídos por seu ataque generalizado. Ele optou por eliminar qualquer possibilidade de Naruto se esconder mais enquanto esperava, e atirou no teto do já devastado edifício do templo, fazendo-o desabar. Seus olhos eram frios e não demonstravam arrependimento nem remorso pelo que estava destruindo. Por que ele deveria ter feito isso? Havia apenas uma pessoa ali em risco de ser ferida. E não havia regras. XXX, cidade de Aora, centro, distrito Arcade, pela primeira vez desde que a batalha começou, todos que estavam na praça assistindo na enorme tela acima ficaram atordoados e em silêncio. Ver o chakra vermelho de Naruto e a transformação de Sasuke os deixou entusiasmados. Mas observando a súbita reviravolta violenta da batalha e o grau de conflito aumentando diante de seus olhos, ninguém tinha nada a dizer. Não havia nada para comemorar. A maioria deles nunca tinha visto algo tão destrutivo vindo de duas pessoas que mais pareciam armas vivas do que seres humanos. Um templo das artes de combate, anteriormente forte e de aparência nobre, estava sendo reduzido a escombros após a batalha, e muito disso vinha do homem no céu. Os corajosos cinegrafistas mantiveram as coisas rolando, filmando toda a área dos clones de Naruto fugindo e tentando fazer algum tipo de ataque em Sasuke, a quem eles não conseguiram alcançar com nada em seu repertório rápido o suficiente para impedi-lo de atirar neles. De onde estava ele tinha uma visão panorâmica, e com o Sharingan não perdia um único movimento. Os microfones das câmeras captaram as pessoas enlouquecidas e em pânico com a destruição desenfreada enquanto elas começavam a fugir, passando correndo e na frente dos cinegrafistas o mais rápido que podiam para fugir da cena assustadora. O que diabos aconteceu? Isso é absolutamente impressionante! Quem pode resistir a algo dessa magnitude? Todas as cópias de Naruto Uzumaki estão sendo sistematicamente dizimadas por qualquer que seja a técnica que Sasuke Uchiha esteja usando contra eles. Tudo saiu do controle total. Enquanto o locutor continuava gritando para o benefício da cena para as pessoas em casa e as câmeras flagraram Sasuke se virando enquanto disparava seu jutsu aparentemente interminável, a transmissão foi cortada abruptamente e a tela projetou nada além de preto. Silêncio mortal e um sinal de dificuldades técnicas. Ibuki acenou com a mão na frente do rosto antes de manter os olhos abertos na tela, como se estivesse tentando absorver tudo o que tinha acabado de ver. Ok.
Não há morte como exagero, eu acho. Ela tentou brincar sobre a situação, mas ela desmoronou. Ela estava realmente começando a ver como eles haviam destruído uma arena inteira em Tóquio se esse fosse o tipo de poder de fogo que só Sasuke estava carregando. Para que diabos esse ataque deveria ter sido planejado? Batsu perguntou, um pouco incrédulo com o último movimento que Sasuke havia usado. Eu não acho que poderia resistir a isso e levar um golpe, mesmo se eu usasse a técnica Burn em vigor. Aquelas agulhas de energia negra foram uma manobra assassina do exército. Eu não me importo. Sakura disse baixinho, baixo o suficiente para que ninguém pudesse ouvi-la falar. Eu só quero que isso pare. Antes, ela tinha uma sensação muito inquietante no peito, e só tinha piorou vendo Naruto e Sasuke lutarem. Foi assim que eles olharam para trás na primeira vez em que lutaram. A multidão começou a murmurar e zombar abertamente da perda da transmissão ao vivo. Por mais assustador que tudo isso fosse ver acontecendo, ainda era incrível e, pelo que eles sabiam, uma luta infernal ainda estava acontecendo muito, muito longe. E o único portal para ver isso foi cortado. Ninguém conseguia atender em seus telefones também. Todos os métodos de obtenção do torneio foram completamente descartados. O que quer que tenha acontecido estragou todas as transmissões externas. Eles realmente se odeiam tanto assim? Karen teve que especular. Foi um encontro físico desde o início e só piorou a partir daí. Ela nunca tinha visto um conflito tão agressivo antes. Não sei o que pensar do que acabamos de ver. Não acredito que já o tenha visto pessoalmente em uma batalha tão feroz. A essa altura Sakura já havia pegado seu celular e discado rapidamente um número de seus contatos. Chamada de longa distância ou não, não importava, atender, atender, atender. Ela murmurou freneticamente. Sakura, este realmente não é um bom momento. A voz de Chun-Li declarou no receptor do outro lado da linha com um estrondo alto ao fundo. Por que aqueles dois estão tão chateados? Um com o outro? Deus, esses dois não são tão fortes quanto Sagato ou Bison, então por que eles estão fazendo isso, tanto dano em tudo? O que diabos está acontecendo? Sakura retrucou, finalmente. Cansada de não saber o que estava acontecendo. E Sakura nunca amaldiçoou abertamente, provocando olhares atordoados de todos os seus amigos ao seu redor. XXX, fora de Bangkok, Tailândia, templo de artes marciais, em nenhuma outra situação ele teria tolerado a ideia de alguém passar por ele e ignorar sua presença. Em qualquer outro lugar ou cenário, se tantos dos peões inúteis que povoavam as arquibancadas de seu torneio tivessem passado por ele sem reconhecer sua presença, ele teria matado um punhado deles só porque sim. Só por ser tão fraco. Os tolos. Os covardes. Eles nem se deram ao trabalho de arriscar o mínimo que fosse para ficar por perto e assistir a uma demonstração tão brilhante de destruição de seus dois finalistas. Ele havia montado uma exibição maravilhosa de força, e eles nem estavam reconhecendo quão incrível era. Até o locutor que ele contratou estava indo para as colinas. Até os monges. Não parecia que alguém quisesse arriscar o pescoço, mesmo que tivesse visto algo incrível. Os filisteus. Mas ele sabia exatamente o que estava vendo. Isso é delicioso. Bison disse para si mesmo enquanto caminhava por entre a multidão de pessoas em fuga, indo exatamente na direção oposta de onde todos estavam fugindo. Mal posso esperar. Já era hora de ele aparecer e tornar sua presença conhecida. Matar os dois finalistas de uma só vez certamente enviaria a mensagem que ele pretendia. Que dia extraordinário este estava se tornando. Primeiro Sagat. Bison disse, parando para se teletransportar para um telhado ainda intacto para ver melhor. Sasuke causando estragos no terreno do templo de cima com seu ataque, e agora esses dois. Tudo isso antes do pôr do sol. Devo estar em algum tipo de rolo. Ele começou a canalizar seu Psycho Power em torno de toda a sua forma, muito além de qualquer técnica pronta para a batalha que ele usaria por capricho em uma batalha.
Isso seria um massacre. Seria rápido, e com Sasuke aparentemente inconsciente sendo um alvo tão adorável para ele, ele seria o primeiro a morrer. Morto com um tiro, sua técnica foi dominada pela força incomparável de Bison. Simplesmente adorável. Todo o seu corpo começou a brilhar em azul quando o teto do prédio em que ele estava desabou sobre si mesmo com nada mais do que a liberação inicial de seu poder final. Ele começou a dizer, pairando no ar e dobrando os joelhos enquanto ele carregou tudo o que tinha para um ataque e se preparou para a decolagem, psico. Cr. Durante todo o tempo, ele nunca notou uma sombra que o observava e a todo o torneio desde o início. E essa pessoa não estava disposta a permitir que Bison interrompesse uma batalha entre dois lutadores com tanto potencial para crescer, nem para alimentar seu próprio ego insaciável. Não quando ele próprio queria matar o mais inteligente dos dois em um combate justo, algo que as ações covardes de Bison nunca permitiriam. O que significava simplesmente que Bison tinha que ser totalmente removido da equação. Shinshangoku Satsu, verdadeiro assassinato instantâneo no inferno. Bison nunca imaginou que isso aconteceria. E seus gritos de dor do ataque cego não foram ouvidos em meio ao caos da batalha urgente que roubou a atenção de todos. Acabou em um instante e ninguém jamais saberia. Com o mal descarado em sua alma, você nunca teve chance nem mesmo contra o Shangoku Satsu. Akuma disse enquanto estava na casca vazia e sem alma de carne derretida que costumava ser o corpo de Bison com um pé calçado de sandália, mas lixo pessoas como você. Merecem nada menos do que o pior. Você é fraco por não confiar apenas em seus punhos e agora sofre e queima pelos pecados passados que cometeu. Bison usou máquinas e ciência para aprimorar seus já incríveis poderes e sustentá-los. Ele temia a morte e a enganou com sua tecnologia e plano de contingência após plano de contingência. Uma mentalidade tão lamentável. O verdadeiro lutador não temia a morte. Eles olharam de frente e atacaram. Para ele, Bison era um escravo de seus próprios poderes malignos. Não valia a pena ser chamado de o mais forte, por mais formidável que fossem. Batalha. Lixo humano, se ele se considerasse importante o suficiente para garantir o direito de interromper uma pura demonstração de espírito marcial do tipo em que seus olhos estavam atualmente fixados. Este torneio não foi a perda de tempo que ele inicialmente imaginou que seria. Tinha sido palco de muitos lutadores únicos, embora fossem menores, mas ele viu vários diamantes brutos que, com a persuasão certa, poderiam um dia dar-lhe a verdadeira batalha até a morte que ele desejava. O Satsui no Adou de Ryu mostrou-se capaz de dar grandes passos, tudo o que ele precisava fazer era abraçar a vontade de vencer a todo e qualquer custo, e ele seria o desafio perfeito. E havia ainda dois outros ovos bastante interessantes, um dos quais ele poderia jurar ter matado meses atrás. Por recorrer à barbárie insolente quando deixou seu poder furioso assumir o controle de seus sentidos. Ele sobreviveu ao Shangoku Satsu. Que intrigante! Akuma rapidamente desapareceu nas sombras. Tão rapidamente quanto emergiu delas. Ele precisava encontrar um lugar melhor para vê-los lutar. Isso seria fascinante. XXX, eu não quero ser aquele cara nem nada, mas devemos parar com isso. E Honda perguntou de onde ele estava se protegendo, a uma distância segura junto com todos os outros, até mesmo Ken, que havia sido rudemente interrompido em sua sessão de cura pela obliteração sistemática do templo. Isso é incrível e tudo mais, mas esses dois são lutando como se tivessem algum tipo de ponto. Rixa de sangue? Chun-Li ofereceu um rótulo para o que quer que estivesse acontecendo com Naruto e Sasuke. Ela ainda estava ao telefone com Sakura e as outras crianças no Japão ligando para ela devido ao feed morto. Eles destruíram a fonte de alimentação que alimentava todos os equipamentos e metade dos prédios neste lugar. O que eles fizeram com cada um? Outro para começar isso. Ryu tinha a sensação de que se ele tivesse lutado contra Sagat provavelmente teria terminado assim também, mas mesmo assim, foi uma visão impressionante.
Ele desejou muito ter conseguido avançar para poder ter uma verdadeira batalha contra um deles, especialmente depois de ver o que estava vendo agora. Teria sido um grande desafio. Ele pensou consigo mesmo antes de outra parte do prédio desabar, expondo vários clones de Naruto que tentaram atacar Sasuke em vão. Eu tenho que lutar com um deles. Quem está ganhando? Uma voz ao telefone na mão de Chun-Li zumbia irritada na voz de Batsu devido ao fato de estar no viva voz. Tudo que podemos ouvir são estalos. Estalos e vocês gritando. Devemos parar com isso. Kami perguntou em voz alta, escondendo-se atrás de uma parede perto de Giri. Fazer alguma coisa? Sim. A voz de Sakura soou ao telefone. Parece uma zona de guerra ali. Giri zombou e subiu no topo da parede fragmentada para ter uma visão melhor. Agora, isso era algo em que ele poderia entrar. Que briga, garota, caia na real. Isso é assunto de homem. Se algum de nós tentasse impedir isso, um deles ou ambos provavelmente se voltariam contra todos nós e depois voltariam a destruir um ao outro. Olhando para Giri, parado destemidamente no topo da parede parecendo um herói de guerra, Kami subiu parcialmente para puxar a perna da calça para chamar a atenção. Você realmente acha que eles se odeiam tanto assim? Ao fazer sua pergunta, Ken, Giri e Honda e até mesmo Ryu sorriram e todos, exceto Ryu, soltaram uma espécie de zombaria. Isso não é sobre ódio. Ken disse, mancando cautelosamente enquanto segurava protetoramente seu corpo enfaixado. Vocês, meninas, não estão entendendo. Vejam isso! Ele gesticulou para os clones de Naruto se protegendo e tentando retaliar da melhor maneira possível, como se estivessem presos como soldados em uma praia. Eles não estão fazendo isso um com o outro porque querem um ao outro morto. Isso pode ter acabado sendo o final, mas esse não era o objetivo. Bem, é isso que parece. Chun-Li contestou, então me diga, ó iluminado. Ela retrucou sarcasticamente, por que isso está acontecendo então? Qual é o sentido de ir tão longe? Quem abriu a boca para responder, mas algo no tom dela não o incomodou da maneira certa, então ele escolheu desligá-la completamente, não dizendo nada. Quer saber? Não. Observe. Se você não sabe o que eu estou falando, sem que eu diga a vocês, dizer qualquer coisa sobre isso não vai ajudar, malditas garotas. XXX, Naruto X Sasuke. Sasuke continuou atirando em Chidori e Senbon, enquanto mais clones continuavam aproveitando a chance de sair de seus poucos esconderijos lamentáveis restantes para tentar atacá-lo. Onde estava o verdadeiro? Isso estava ficando velho. Antes que ele pudesse continuar atacando, todos os Kage Bunshin restantes se dissiparam por sua própria vontade, confundindo Sasuke até que ele ouviu um assobio agudo e se virou em direção ao chão para ver um Naruto de duas caudas, ensanguentado e coberto de sujeira parado em um lugar que anteriormente tinha espectadores até que todos se dirigiram para as colinas, tão estúpido. Issei Shageki Shakura Tankisha, Chakra. Spitfire Vôlei. Sasuke se preparou para voar evasivamente quando viu Naruto começar a atirar duas dúzias de projéteis de chakra azul com coloração vermelha de sua boca, mas se conteve quando todos pararam no ar antes que pudessem alcançar o alcance para causar qualquer tipo de dano a ele. Qual é o problema? Sasuke provocou de cima. Seu pequeno jutsu de longo alcance tem um limite. Para o quão longe eles podem ir? Como uma demonstração de superioridade, ele carregou um Chidori em sua mão direita mais uma vez, preparando-se para fazer chover o inferno sobre o Naruto original. Desta vez, o meu não. Em vez de se mover ou entrar em pânico com seu ataque fracassado, como seria de esperar, Naruto apenas revirou os olhos vermelhos e apontou para cima, indicando a Sasuke que ele deveria olhar para cima. Curiosamente, Sasuke fez exatamente isso e poderia jurar que tinha visto a sombra do inferno pairando sobre ele. Pendurados no ar acima de sua cabeça, havia tantos outros orbes de fogo tão imóveis quanto aqueles que Naruto havia disparado bem na frente de seus olhos. Ele estava cercado. Quando ele encontrou tempo para... Claro. Quando Sasuke estava cometendo
O genocídio de Kaji Bunshin. Quando Sasuke estava tirando todos eles, ele não estava olhando para cima, ele estava olhando para baixo. Por que ele teria olhado para cima? Naruto deve ter usado os valentes esforços de seus clones na batalha e subsequente destruição como cobertura para cuidadosamente deslizar para os pontos cegos de Sasuke, enchendo o ar acima dele com aquelas malditas mini-bombas. Quem olharia para cima quando se pudesse voar e tudo de importante estivesse abaixo deles? Ninguém teria previsto isso. Enquanto ele os contava, numerando-os em dezenas, Sasuke teve que juntar isso com a quantidade de clones que ele matou no chão, num número ainda maior do que as bolas de chakra no céu, e chegou à conclusão de que este era o checkmate de Naruto. A grande quantidade de chakra que ele teve que queimar para fazer isso teve que drenar até ele. Naruto parou os últimos bem na sua frente de propósito para fechar a porta da armadilha. Sem chance. Isso era impossível. O controle de chakra de Naruto era uma merda completa. Sempre foi e sempre seria. Não havia como ele fazer algo tão elaborado. Não é uma chance. Não, Naruto. Sem chance. Eram apenas minas aéreas. Eles têm que ser. Sasuke disse a si mesmo enquanto tentava deduzir uma rota de fuga. Naruto não pode controlar tudo isso. É impossível. Karin é muito inteligente. Naruto disse em voz alta de seu lugar no chão enquanto Sasuke permanecia no céu, lentamente entrando em pânico com o que estava ao seu redor. Mesmo com duas caudas, ele ainda era coerente o suficiente para falar normalmente. Sim, comecei a pensar nisso depois que acabamos com a Shadalo na Tailândia e antes de você aparecer no Japão. Simplesmente explodam ou desapareçam antes que possam ser úteis. Qual é o sentido? Ou você só vai me aborrecer até a morte em vez de tentar me bater? A questão é... Naruto começou a falar, agitando suas caudas de chakra, durante um dos meus trabalhos de guarda-costas para ela. Eu contei a Karin coisas sobre como às vezes usar o suficiente do chakra da Kyuubi pode melhorar alguns dos meus jutsu, colocando meu chakra em camadas com chakra, e ela perguntou por que eu não tentei fazer isso com isso. Eu disse que geralmente era instintivo, e ela disse para treinar com ele. Então fui para o meu ferro velho onde faço meu treinamento sério e o fiz. Até Akuma limpar o chão conosco. Sasuke apenas olhou para Naruto. Apesar da situação de vida ou morte, você é um idiota. Se eu morrer, estas serão minhas últimas palavras. Você é um retardado. Sim, eu concordaria com você desta vez, na verdade. Naruto disse, caudas de chakra ainda balançando enquanto ele quebrava uma série de selos de mão e segurava o último. Se usar o chakra da Kyuubi e permanecer no controle não funcionasse. Não é preciso muito foco para começar, e não criei essa segunda parte e como ela deveria funcionar sozinha. As fogueiras começaram a se mover no ar, para total horror de Sasuke. Aparentemente o chakra da Kyuubi é realmente reativo à fonte quando está fora do meu corpo. A luta com Vega me mostrou isso, e minha mente está cristalina agora. Meu foco está todo no jutsu, então adivinha o que posso fazer com as caudas? Te odeio. Eu sei. E vou fingir que me importo por mais 3 segundos. Shinkoshoku no Anabi, Crimson Fireworks. Sasuke gritou de raiva. Por ter sido pego quando as bolas de chakra rodopiantes implodiram em sua direção amando da direção das caudas de chakra de Naruto e explodiram no ar em uma torrente de explosões que estalaram uma após a outra. Os olhos vermelhos de Naruto não se desviaram do bombardeio aéreo, enquanto ele ofegava suavemente com um pouco de cansaço por gastar tanta energia. Ele dividiu seu chakra entre tantos clones antes mesmo de começar a preparar sua armadilha, e então houve o chakra que ele despejou na própria armadilha. Mas ao olhar para o ataque em si, ele teve que pensar em uma coisa. Vale a pena. Claro que levou muito tempo, esforço, chakra e 1 tonelada de seus próprios corpos, mas ele conseguiu evitar a única coisa que Sasuke tinha em seu arsenal que poderia tê-lo dizimado sem que ele tivesse chance de lutar e posteriormente transformado as mesas sobre ele.
Na verdade, foi mais fácil prendê-lo porque ele voou. Ele nunca teria esperado um ataque que nunca poderia ver vindo de cima dele. Eu nunca vou fazer isso tão bem como acabei de fazer novamente. Naruto pensou consigo mesmo. Fale sobre a tempestade perfeita, eu nunca consegui manter o controle por tempo suficiente para fazer metade disso. Por que posso me controlar melhor agora? Não se acostume com isso. Eu pago minhas dívidas. Você mais ou menos salvou minha bunda ontem à noite, exatamente como disse que faria. Um power-up desta magnitude sem complicações é o mínimo que posso fazer, e é o máximo que você está conseguindo. Kyuubi? Você realmente está acordado. E obrigado. Ainda está começando a doer um pouco. Claro. Você tem alguma ideia de quanto do seu próprio chakra você injetou na última série de movimentos que fez? Você usou a maior parte do seu, e ele está sendo reabastecido com um meu. E dói demais, não é? Sim. Bem-vindo ao meu mundo nos últimos 6 meses. Mas podemos conversar mais tarde, se eu quiser. Por enquanto, você tem um maldito Uchiha para finalizar. O corpo de Sasuke desceu rapidamente do céu, mas não culminou em um acidente, apesar de sua queda tumultuada que resultou nele caindo de pé diagonalmente em um escorregão. O sangue de seus vários ferimentos pingava livremente no chão, o mais notável deles sendo que uma de suas asas havia sido arrancada e a outra parecia estar mal pendurada em seu corpo. O que restou do apêndice que foi uma marca registrada de sua transformação no segundo estágio se contraiu involuntariamente. O que restava do controle muscular da asa restante foi perdido depois que ele pousou, e nesse ponto doeu muito mais prendê-la do que simplesmente arrancá-la. O que ele fez? Bruto. Você ainda está de pé? Naruto comentou, ainda respirando pesadamente. Não, você ainda está inteiro? Bem, não inteiro, porque ambas as asas haviam desaparecido. Poderia ter sido pior. Sasuke disse, a voz mascarando a quantidade obscena de agonia física em que ele estava. Eu poderia não ter tido as asas, e então eu teria que aguentar tudo isso sozinho. No momento em que todas as fogueiras penduradas se aproximaram dele e começaram a detonar uma após a outra, ele enrolou o corpo dentro das asas e as usou para absorver o peso do dano. Não sem baixas, é claro, já que suas asas não existiam mais. É claro que se ele nunca tivesse tido as asas, nada disso teria acontecido. Mesmo assim, depois de tudo o que aconteceu e de tudo que eles se submeteram, apesar de quanta dor ambos sentiam, Sasuke tinha um sorriso no rosto. Assim como Naruto. Nenhum deles queria nada mais da luta do que provar sem sombra de dúvida que eram superiores um ao outro. Não havia nenhum grande raciocínio ou propósito autoritário por trás de suas respectivas razões para lutar. E a ameaça de Bison possivelmente atacá-lo a qualquer momento não poderia estar mais longe da mente de Naruto. Não se tratava do bem ou do mal, nem de proteger alguém, nem mesmo de ganhar ou perder algo como resultado de uma vitória ou derrota. Era o direito de se gabar e um sentimento de sou melhor que você e todo mundo sabe disso que eles nunca tiveram e provavelmente nunca teriam novamente. Eles não queriam se matar, mas se acontecesse, acontecia. E se alguém morresse, eles sabiam que o falecido entenderia que, embora não houvesse nada pessoal, era tudo pessoal. Foi completamente pessoal. Ele deve estar exausto. Sei quem eu sou. Naruto. Pensou consigo mesmo, flexionando sutilmente a mão direita. É hora de terminar isso de uma vez por todas. Tenho que impedi-lo de recuar e usar outro ninjutsu de longo alcance. Acho que não posso aceitar outro. Na mesma linha, Sasuke estava fazendo a mesma coisa, e nenhum deles estava desviando o olhar do outro. Kami, estou tão cansado, mas sem mais ataques à distância. Se eu perdê-lo de vista novamente, estou acabado. Tenho que derrubá-lo com um bom movimento. Uma boa rajada de vento vai derrubá-lo, só preciso ter certeza de que esse jutsu acerta. Eu sou mais rápido. Sempre.
Fui mais rápido. E eu posso ver tudo. Não importa o que ele tente, atacarei primeiro. Eu sei que vou. O tempo que levará para fazer um clone o colocará em mim antes que eu possa começar a carregar armas pesadas. Vou surpreendê-lo de uma só vez com o que tenho. Se ele tentar aquela porcaria com as duas mãos como antes, eu mesmo carregarei uma segunda e socarei seu crânio. Nenhum dos dois ficou surpreso quando um Rasengan e um Chidori dispararam em suas respectivas mãos direitas, nem quando um segundo de cada apareceu na mão esquerda de ambos. Embora ambos tenham levantado uma sobrancelha, nenhum deles disse nada sobre isso. Eles esperavam isso, mas ambos ainda sorriam. Vejo você no inferno, Sasuke teme. Pode apostar que sim. Sasuke se lançou em Naruto enquanto seu colega loiro fazia o mesmo. Chega de truques ou truques manuais. Não há mais backup. Na cabeça de ambos era um deles ou outro. Por que diabos isso era tão familiar? Com um barulho estrondoso de rasgo e de laceração, eles colidiram com Chidori e com Rasengan em ambas as mãos, tentando atacar o centro do outro e simultaneamente engajando o jutsu oposto. Mas no momento em que se aproximaram para colidir, os ataques duplos gêmeos formaram uma cúpula titânica de rejeição de energia que se centrou em torno dos dois e escavou uma tigela profunda no chão. Não era brilhante e piscante. Era preto opaco, mas espesso e opaco, quase como se fosse sólido. E ninguém tinha ideia do que estava acontecendo lá dentro. XXX, devemos parar a luta agora? E Honda perguntou, sem saber exatamente o que estava vendo. Num minuto eles estavam no meio de um impasse à moda antiga e no momento seguinte estavam cobertos por aquela cúpula preta. Essa é uma técnica que um deles inventou. Ryu já superou a novidade de uma boa luta. Sim, ele superou isso quando uma cúpula gigantesca se formou do nada. E a assinatura energética era estranha. Ele nunca havia sentido nada parecido antes. Espere, uma cúpula com uma estranha assinatura de energia vinda do nada que cobriu Naruto no meio de um momento vulnerável. Besteira. Sem tempo a perder, Ryu saiu correndo de onde todos estavam se protegendo com segurança para assistir à luta. Pode ser isso. Isso pode ser parte da trama de Bison. Este não é Naruto ou Sasuke. Não posso te dizer o que é ou para que serve. Ele não precisou dizer mais uma palavra antes que todos os outros entrassem em ação de onde estavam escondidos e seguissem seu exemplo, até mesmo o recentemente ferido Ken. Shinku Hadouken, punho de surto de vácuo. Furacão sônico. Kikoshou, explosão de energia espiritual. Todos com uma explosão de ki em seu arsenal dispararam seus melhores tiros no orbe, até mesmo o Ken ferido com um Shinku Hadouken muito mais fraco do que a poderosa variação do raio azul de Ryu, e o fizeram na distância mais próxima possível necessária, mas pareceu absorver. E continuou a se expandir, arrancando mais terreno com ele, forçando-os a se distanciarem para não encontrarem um destino semelhante. Não fez nada. Kami disse a todos eles, tendo visto tudo acontecer junto com Honda, que também se absteve de atacá-lo fisicamente. Nada funcionou. Como vamos tirar Naruto de lá? Do que foi feita aquela coisa? O orbe não parecia nada daquele mundo. E eles não conseguiram quebrá-la para chegar até seu camarada em apuros e seu rival. Mesatsugo Adou, grande onda aniquiladora. Um feixe de ki roxo que superou completamente tudo que todos os outros haviam jogado no orbe combinado. Disparou da lateral de um dos edifícios restantes do templo e perfurou o orbe em ambos os lados, forçando-o a explodir violentamente em discos negros fraturados de energia branco por dentro que se dissipou no ar, não deixando nada para trás. Todos foram derrubados pela explosão do orbe e direcionando toda a sua pura força pressurizada para fora. Ryu, Ken, Chun-Li, Kami, Guile e Honda voaram com força suficiente para deixá-los inconscientes e tudo ficou imóvel. XXX Akuma baixou as mãos da postura Dokken, as palmas fumegando pela intensidade do ki que ele acabará de disparar e
Olhou para a enorme cicatriz no chão que havia sido cortada pelo orbe do outro mundo. Ele não tinha ideia da origem da maldita coisa, mas sabia de uma coisa. Ele não conseguia sentir a energia de Naruto e Sasuke dentro dele, e isso simplesmente não funcionaria. Fosse o que fosse, de uma forma ou de outra iria levá-los embora. Para onde ele não tinha ideia, mas sentiu que podia ver o interior. Por uma fração de segundo e sabia o que via. Um cenário totalmente estranho a qualquer lugar do mundo que ele vira em suas viagens. Outra terra inteiramente. E isso significava levá-los. Não, ele não abriria mão de seus desafios potenciais. Mesmo por uma força invisível que ele não conseguia descrever. Ele não tinha paciência para nada que pudesse roubar dele suas fontes de interesse. Se até mesmo Deus aparentemente acredita que ele irá atrapalhar meu objetivo de lutar e destruir os guerreiros mais fortes que existem. Akuma murmurou para si mesmo enquanto desaparecia. Completamente de cena, ele será atingido pela minha mão também. XXX. O súbito tiro cataclísmico de Ki derreteu as bordas da cratera que havia sido formada pelo orbe, e o solo ainda estava fervendo ao ar livre. Os olhos fechados de Chun-Li se agitaram e se contraíram ao som do vento chorando e ao som de seu telefone tocando. Lentamente a luz abriu e sentou-se no chão para ver seu grupo de colegas lutadores espalhados em situações semelhantes. O que diabos aconteceu? Ela pensou consigo mesma enquanto se arrastava até o telefone próximo e o pegava para atender. Alô? Oh! Que aconteceu? Você desligou de repente. Chun-Li piscou confusa e olhou em volta antes de segurar a cabeça com dor. Ah, eu não me lembro? Sério, a última coisa que me lembro é de ver Naruto e Sasuke correndo um para o outro e é isso. Acabou então. Sakura parecia muito preocupada ao telefone. Ela não conseguia ouvir mais brigas, nem viu nada além de uma grande cratera no chão a 30 metros de distância, talvez. Normalmente grandes crateras do tamanho de um campo de futebol significam que algo acabou. Pelo menos o último que me lembro de ter visto. Ai! E Honda murmurou enquanto rolava sobre sua barriga redonda para se levantar. Acho que quebrei meus braços de novo. O que acabou de nos dar um chute na bunda? E por que há um grande buraco no chão? Não sei. Chun-Li disse enquanto se aproximava dos outros e começava a despertá-los do sono forçado. Onde estão os meninos? Marf diz, se há uma cratera enorme, provavelmente eles estão na cratera. Só estou dizendo. Obrigado, Batsu. Porque esse não foi o primeiro lugar que alguém pensou em procurar. Foi o pior cenário possível, e foi por isso que ninguém tocou no assunto. Inteligência artificial. Não. Preciso de todos vocês me batendo. Todas as garotas provavelmente o deixaram levar por afirmar o óbvio também. Ryu ajudou quem a se levantar e a caminhar até a borda da cratera para que os dois pudessem olhar para baixo. Quem soltou um assobio impressionado. Tudo bem. Não entendo como isso aconteceu. Lembro que eles estavam prestes a lançar 2 ataques um contra o outro e então tudo ficou em branco, o que não faz sentido. Acordado. Ryu tentou desenterrar o que tinha acontecido, mas sua memória do que aconteceu parou exatamente onde a de quem parou. O Rasengan e o Chidori eram poderosos, e eles os usavam em ambas as mãos, mas não consigo ver essas duas coisas causando algo assim. Você os vê. Eu faço. Guile disse, sua voz ecoando enquanto ele escolhia deslizar para dentro da cratera profunda para localizar Naruto e Sasuke. Jesus. Ele murmurou assim que seus pés tocaram o fundo e começou a cavar nos escombros, onde viu algo laranja. Lá vamos nós, garoto. Ele disse enquanto agarrava o braço de Naruto e o libertava. Coberto da cabeça aos pés com seu próprio sangue, seu próprio suor e a sujeira do ambiente, todo o traje de Naruto foi feito em farrapos. A metade superior acima do cinto rasgada para pendurar sobre a peça de roupa para expor seu corpo aos elementos. Seu cabelo estava manchado de castanho e vermelho sujo. Ele estava desmaiado e sua
Energia vermelha havia desaparecido, mas ele ainda estava vivo. Pela aparência dele, ele precisaria de tempo para se recuperar como ninguém. Felizmente ele conseguiria. E Giri imaginou que seria melhor pescar Sasuke também. Não foi difícil encontrá-lo, pois ele foi enterrado como Naruto, a poucos metros de distância. Ele tinha 2 ferimentos bastante brutais nas costas, onde suas asas foram arrancadas e havia a possibilidade de que deixassem cicatrizes, mas a cor de sua pele e cabelo voltou ao normal. Ele também, assim como Naruto, se viu abraçado pela inconsciência, embora ainda entre os vivos. Ninguém está morto! Guile gritou de dentro da cratera enquanto tentava descobrir como iria carregar os dois ao mesmo tempo. Demorou 1 ou 2 minutos para colocá-los em segurança em suas costas, e nesse período, ninguém respondeu ao que ele lhes disse, seja positivamente ou não. Era fácil irritar Guile, e ser ignorado estava no topo da lista como forma de irritá-lo. Ei! Guile gritou enquanto saía do buraco com os 2 adolescentes espancados e quebrados nas costas. Vocês são todos surdos ou aquela cratera só tem uma acústica de merda? Sua farpa disparou. Ao chegar ao topo percebeu o que chamava a atenção de todos. No chão estava Sagat com um enorme buraco perfurado no peito. Agachado ao lado dele estava Blanca, que estava em algum lugar na selva ao redor do templo desde que a luta com o lado negro de Naruto terminou na noite anterior. Ryu apenas balançou a cabeça com um toque de arrependimento nos olhos. Blanca o encontrou. Não faz muito tempo. Ele acabou de trazê-lo aqui. Não sabia o que fazer. Blanca disse calmamente. Ninguém mais falava português, então ele teve que usar outro idioma. Ele falava japonês melhor do que o inglês bruto que precisava usar para se comunicar com todos ali. Ele sacudiu o ombro de Sagat o tempo todo, embora soubesse que era inútil. O homem nunca iria acordar, tentei dar um choque nele de volta, mas Sagat, o coração se foi. Não é possível reiniciar o que não está lá. Muitos órgãos desapareceram. Um homem assustador de uniforme o matou. Sagat lutou com ele até a morte. Sagat perdeu. Kami se ajoelhou e pegou a grande mão imóvel de Sagat, sem demonstrar nenhuma maldade pela surra que ele havia dado nela apenas 24 horas antes. O homem estava morto e morreu. Tentando derrubar o homem malvado que realmente tentou machucar ela e seus entes queridos. Eles eram quadrados, no que lhe dizia respeito. A morte igualou todas as pontuações entre eles. Vocês me digam. Naruto está bem? Eles esqueceram que a conversa telefônica continuava o tempo todo. Então todos sabiam que Sagat estava morto. Que dia desastroso! As coisas aumentaram cada vez mais. Durante os 2 dias, me desculpe, mas é que tudo foi cortado para que ninguém pudesse ver o que aconteceu, e a ligação foi interrompida depois de um grande boom, e agora você está dizendo que Sagat foi morto. Deus, Sagat entre todas as pessoas está morto. Apenas me diga uma coisa. Qualquer coisa. Ryu foi até Naruto e colocou a mão no pescoço de Naruto e depois no de Sasuke para encontrar o pulso de ambos. Firme, embora não um pouco fraco, mas isso era de se esperar. Ele está bem, Sakura. Ele disse a ela, muito bem. Apesar de muitas tentativas, nem Naruto nem Sasuke mataram o outro. Vamos levá-lo a um hospital e eles cuidarão dele. Eles também tiveram que entregar o corpo de Sagat a um legista. Ele merecia ser enterrado. Ele merecia ser tratado como o homem que era, como o herói da Tailândia, que ensinou o povo a lutar pela sua honra. Porque não importa como ele viveu em seus últimos dias, foi assim que ele morreu. Se alguém algum dia saberia das partes sombrias ou não, não importava. Mas ainda restava uma pergunta a ser feita. Que ninguém tinha pensado em mencionar com tudo o que os rodeava. Então, ei! Batsu disse, aparentemente sequestrando o celular de Sakura novamente para falar com eles. Nós não somos os únicos que podem ouvir isso.
Há centenas de pessoas ao nosso redor agora, escutando totalmente, e não estamos assustando todos eles. Agora, por que não seria justo? Porque todo mundo quer saber quem ganhou. Quem ganhou? Chun-Li repetiu com uma sobrancelha levantada. Ela quase podia ver o jovem rufião segurando Sakura com uma mão o máximo que pôde até que ela finalmente se cansou e bateu nele antes de pegar o telefone de volta. Sim. Quem ganhou a rodada final? Quem ganhou o torneio? Não vimos. Foi cortado e ninguém conseguiu obter um feed em qualquer lugar para nos dizer o que estava acontecendo. Tudo que todos no campo de batalha tiveram que fazer foi olhar em volta por apenas um segundo para encontrar uma resposta. Os antigos belos terrenos de um orgulhoso templo de artes marciais foram transformados em ruínas modernas, com edifícios desmontados que costumavam permanecer fortes e solenes, um pátio frontal devastado com um arco de entrada destruído que costumava ser grandioso, um jardim que havia sido transformado em um terreno gramado destruído e uma seção de selva fora dele que seria marcada como a terra onde Sagat fez sua resistência final. 2 dias resultaram em tudo isso. Neste ponto, ninguém se importava mais com Bison. Todos que tinham um lugar definido para voltar só queriam sair e voltar para onde pertenciam. Ninguém ganhou. Guile finalmente disse, entregando Naruto para Honda carregar e mudando Sasuke para distribuir seu peso sobre seus próprios ombros. Era hora de pegar os carros alugados, se eles ainda estivessem por perto, e voltar para Bangkok. Ninguém ganhou. Vamos todos para o hospital e depois voltamos para casa. Estou agindo como um idiota há 9 anos, meses e tenho esposa e filha para pedir desculpas. Fim de capítulo. Até o próximo.